Boa tarde, eu sou o Cunha, trabalhador espírita voluntário, vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar, que fica na cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Tenho a alegria de poder estar aqui hoje, desejoso de alguma forma contribuir para as reflexões daqueles que têm os seus corações vinculados a essa casa tão abençoada que é a do Caminho do Evangelho. E espero poder contribuir, de alguma forma, com as reflexões através dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Para isso, rogamos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja. A Jesus, nosso Mestre amado, que nos envolva a todos em muita luz, em muita paz, em muito amor. O tema que tocou minha mente, tocou meu coração para esse momento, ele pertence ao capítulo número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele é intitulado O Cristo Consolador. E já no item 1, ele vai tratar do jugo leve. E isso me toca profundamente o coração, principalmente nos dias atuais que estamos vivendo. Porque é uma promessa. É um convite muito carinhoso, muito amoroso do nosso Mestre Jesus. Quem está no Evangelho, está nos Evangelhos, narrado por São Mateus, capítulo 16, dos versículos 28 a 30. Então, São Mateus, ele registrou ali uma fala de Jesus. E Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bom, vamos refletir, vamos pensar um pouquinho. Jesus falou isso para todos os que sofrem. Imagine assim, todos nós aqui sofremos, mas há os que sofrem mais. Há aqueles que nós chamamos os invisíveis da sociedade, que quase não aparecem, que são vitimados por doenças, por fatalidades, por dificuldades muito grandes e quase não aparecem. E imagine assim todos aqueles sem teto, todos aqueles presos, todos aqueles assim presos às suas camas por enfermidades gravíssimas, aqueles que estão fora do mercado de trabalho, que estão desvinculados das suas famílias, os que experimentam solidão, todos aqueles que caminham para o desgosto da vida. E quando Jesus fala assim, vinde a mim, eu sempre me perguntei assim, Jesus, onde o Senhor está? Eu quero ir para o Senhor. E estudando o Espiritismo, entendi que não é uma questão geográfica, Não é uma questão de latitude, longitude, não é uma questão, mas ir a Jesus. Ele falou, vinde a mim. E essa frase, eu reflito sobre ela a minha vida toda, Como é que eu vou a Jesus? E Jesus para mim significa o amor, a humildade. Então eu entendo que quando eu aceito amar, quando eu encaro a vida com humildade, eu estou indo na direção de Jesus. E ele diz assim, então vinde a mim. E a gente vai para Jesus através do amor. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados.
Todos nós já experimentamos aflições e todos nós já estivemos ou estamos sobrecarregados. Às vezes, a vida fica pesada. É muito comum a gente ver nesses momentos as pessoas se revoltarem, as pessoas se indignarem diante da vida. E Jesus diz: vinde a mim, vinde o amor. Então não importa o tamanho da aflição, não importa o quanto que eu estou carregado, eu vou carregar a minha dor, eu vou carregar a minha sobrecarga com amor. Parece difícil, né? Mas é a proposta do Cristo. É o bem sofrer. Porque sofrer todos sofrem, mas uns sofrem mal, outros bem. É o bem sofrer, é quando você cresce com o sofrimento, quando você aprende com o sofrimento, quando você se espiritualiza com o ensinamento. O sofrimento ensina muito, mas quando você se propõe a agir pelo bem, pelo amor, a resolver todas as suas dificuldades, todas as suas aflições, procurando soluções, procurando saída pela força do bem. E Jesus diz assim: eu vos aliviarei. Então, se nós já sofremos no passado, nós também já encontramos alívio, não é assim? Tudo passa. Tudo tem dia e hora para acabar. Deus está no comando, Jesus é o nosso mestre e vai passar e vai acabar. Quando a gente enfrenta as coisas com fé, com esperança, com humildade, com respeito, com dignidade, com honestidade, com amor, o alívio é muito grande. Porque nós só sofremos à medida do sofrimento que tem que passar e não acrescentamos dores ou aflições desnecessárias. E além disso, nós podemos esperar o amparo dos bons espíritos que sempre virão ao nosso encontro nos momentos em que sofremos, em que estamos sobrecarregados, aflitos, mas com amor, com fé, com esperança, e eles virão. E é impressionante que algo acontece no nosso íntimo: força, coragem e bom ânimo. Uma certeza que venceremos, que passaremos por aquilo e depois que passamos agradecemos a Deus porque aquilo nos fez mais fortes e nos fez criaturas melhores. Aí Jesus diz assim, porque é uma coisa impressionante, é uma coisa muito interessante. Porque se quando nós estamos em enfermidade, em sofrimento, nós nos ligamos mais a Jesus e pedimos a ele ajuda, e a ajuda vem, e o alívio vem, o reconforto vem, o amparo vem, o que a gente vai fazer depois? E aí Jesus ele vai dar uma amarradinha na bênção com o nosso comprometimento, nos comprometendo. Então ele diz assim, ó, tá aflito, está sobrecarregado? Vem para mim, eu vos aliviarei. Mas aí ele vai dizer assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, é uma coisa assim, tomar o jugo de Jesus. Sabe, isso abre assim um leque muito grande de reflexões, né? Mas quando eu penso, particularmente, eu penso em Jesus, qual que é o teu jugo, né? Eu vejo que a caminhada cristã é a caminhada da conquista das virtudes. É a virtude do perdão, é a virtude da paciência, é a virtude do bem, a virtude da humildade. O jugo de Jesus sempre vai estar nos levando para a conquista de virtudes. Então, é uma caminhada que não tem tempo para acabar. Só acaba quando conquistarmos as virtudes. Mas aí ele diz assim, né? Aprendei comigo. Então, se eu vou pegar a virtude da paciência, ou a virtude da bondade, ou a virtude da paciência, quem pode me ensinar a ser paciente, a ser brando, a ser pacífico?
Quem é o guia? Quem é o modelo? E o modelo é Jesus. Então, quando a gente começa a estudar a vida de Jesus, como Jesus agia em cada situação, porque ele passava, a gente fala, ele é o mestre, ele é o nosso grande professor, e a gente vai aprendendo com ele. E Jesus, ele fala, sou brando e humilde do coração. Jesus não ensina com a cinta na mão. Jesus não ensina por gritos, por escândalos, por violência. Porque Jesus é puro. Porque Jesus é bom, Jesus é amoroso. Então nós sempre vamos conseguir consolo, vamos conseguir alívio no nosso coração, na nossa intimidade, as boas ideias virão. As soluções surgirão, pessoas virão ao nosso encontro, as circunstâncias da vida nos levarão às soluções. E ele diz assim, e achareis repouso para as vossas almas. E eu fico pensando assim, o que mais cansa a nossa alma? Né? Eu já estou aí chegando pertinho dos 60 anos, e às vezes eu digo, Jesus, estou cansado. Mas o que me cansa? Paz na consciência cansa? Não. Fé cansa? Não. Esperança cansa? Não. Amor cansa? Não. O que cansa a alma? A consciência pesada, os arrependimentos, os desacertos, né, do nosso passado. As pessoas que acabamos, os relacionamentos que acabamos prejudicando pela nossa falta de paciência. O que cansa a alma? A ingratidão, a rejeição, a solidão, o abandono. E Jesus disse que com ele nós encontraremos repouso para as nossas almas. E é algo assim maravilhoso, porque quando nós chegamos à casa espírita, nós temos assim muita curiosidade e muitas dúvidas. Depois vamos nos engajando através dos grupos de estudo, ali vamos pertencendo àquela casa, e com o passar dos anos nós sentimos isso, né? Que na casa espírita ela nos oferece aconchego, amparo. Que é leve estar na casa espírita. Nós nos sentimos ali como realmente como uma casa de repouso. E eu fico falando, por quê? Né? Porque ali nós vamos ser servidores e vamos nos esforçarmos para cumprirmos os nossos deveres e convivemos fraternalmente com todas as pessoas. E quando nós começamos a cumprir os deveres, quando nós começamos a ser servidores, o que nós sentimos? Felicidade, né? Bem-estar. Como é maravilhoso a caridade, como é maravilhoso a amizade, como é maravilhoso o companheirismo. Então, caminhar para Jesus não é uma caminhada solitária. Vamos caminhando em grupo. Eu diria assim que nós entramos numa fila muito grande. E é maravilhoso hoje trabalharmos em grupo, trabalharmos em equipe. E Jesus fala assim, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E eu muitas vezes questionei essa frase. Eu falei assim, Jesus, não acho o seu jugo muito leve não, Senhor Jesus. Olha, aprender a perdoar, aprender a amar um inimigo, aprender a orar por quem nos faz o mal. Aprender a fazer o bem para quem nos faz o mal. Aprender a oferecer a outra face para aqueles que nos agridem. E sempre me pareceu um fardo pesado. Nunca me pareceu uma coisa fácil. Mas com o tempo eu fui entendendo uma coisa, sabe? Que caminhar com Jesus é ser honesto, é ser correto, é cumprir deveres e ser o fardo leve. Porque não gera consequências negativas. Ao contrário, gera méritos. Conquistamos simpatias. Né? Nós conquistamos simpatias quando somos honestos, quando somos trabalhadores, quando somos simples, quando somos humildes, quando somos servidores. Quantas pessoas vão se tornando nossos amigos? Quanta gente vai nos querendo bem?
Então, não gera débitos, não gera expiações. Caminhar para Jesus só gera mérito. E é uma aprovação da consciência e um bem-estar instantâneo. A gente fica feliz toda vez que faz o bem, toda vez que acerta, toda vez que perdoa, toda vez que revela, que releva uma ofensa, uma dificuldade. E ele fala que leve o meu fardo. Claro, à medida que nós vamos caminhando para Jesus com mais amor, com mais boa vontade, nós vamos diminuindo os nossos erros graves, as nossas falhas pesadas. E o que vai acontecendo? O fardo do nosso passado, ele vai ficando mais leve. A caminhada vai ficando mais suave, mais tranquila. As oportunidades vão aparecendo. Aí, o nosso querido Allan Kardec, né, o senhor Allan Kardec, ele faz uma reflexão bem curtinha sobre esse tema. Porque ele diz assim, né, o senhor Kardec, no ponto de vista dele, todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as decepções, todas as dores físicas, toda perda de seres que amamos, encontram consolação em a fé no futuro. Eu acho essa frase, esse ponto de vista, essa colocação do Sr. Kardec, assim, de uma profundidade incrível. Porque ele consegue perceber na fala de Jesus que quando ele falou, ele não estava falando só ali para Mateus ou para quem estava ao redor, mas falando para toda a humanidade de todas as épocas. Ele estava falando do futuro. E olha o quanto que é consolador para nós hoje a certeza da imortalidade da alma, a certeza da reencarnação. Saber que aqueles que estão partindo agora, nós nos reencontraremos. Saber que eles estão vivos. Vivos. Às vezes não temos as notícias, né? Às vezes algumas pessoas me procuram, né? Ai, Cunha, queria tanto, faleceu meu pai, faleceu meu marido, queria tanto uma notícia. Olha, confia em Deus, né? Se a notícia for importante, ela virá. Mas tenha certeza, ele está sendo cuidado por seres que o amam. Ele está bem cuidado. Ninguém desencarna para ser mal cuidado. O indivíduo pode até permanecer em sofrimento, em desequilíbrio, mas é bem cuidado e é muito amado. Então, a fé no futuro, ela traz força, ela traz coragem, ela traz ânimo. Ela nos dá assim tanta esperança, né? Tanta esperança. Porque a gente sabe que vai passar, mesmo agora, né? Com a pandemia e com as notícias aí de seca para o futuro, dificuldades que vamos enfrentar, qual a esperança que nós carregamos? De um mundo melhor, de um planeta melhor. E qual é o nosso esforço? Sermos dignos de podermos reencarnar nesse planeta que vai se transformar num planeta melhor. Um planeta mais feliz. Então, às vezes eu fico pensando assim, será que eu estou pronto para ser mais feliz? Porque existe um condicionamento da gente que a gente se liga a muita dor, muito sofrimento e é um certo desgosto da vida. E às vezes quando a gente se sente feliz, às vezes a gente se sente até culpado, né? Como se ser feliz fosse algo errado. E eu tenho feito exercícios mentais, né? Psicológicos, emocionais, para me preparar para maiores felicidades. Porque Deus nos fez para a felicidade, Deus nos fez para ser felizes. Ah, o passado é culposo, com certeza. Mas o futuro é oportunidade, o futuro é possibilidade. O que o futuro nos reserva? Muito trabalho, muito aprendizado, muita convivência, muita experiência. Nós vamos crescer muito. Nós vamos avançar em sabedoria, em aptidões. Porque Deus é um Pai de oportunidades e nos dá tanta. Então hoje eu estou aprendendo a olhar para frente com muita esperança. Todas essas misérias, dores, vão passar. Vão passar.
mas o amor ao trabalho, o amor ao estudo, o devotamento, a abnegação, isso vai nos trazer muitas alegrias para frente, né? Então nós precisamos nos prepararmos para sermos felizes, abençoando a vida cada dia, cada momento. O nosso olhar carinhoso, amoroso para cada situação da vida. Buscando no Cristo amado o roteiro para viver. Viver acertadamente. Que não diz, vinde a mim, meu jugo é leve. Aprender com as lições do Cristo, né? Ele mesmo diz, aprender comigo. Então, o Sr. Kardec diz assim, que essa fala de Jesus também nos dá muita confiança em Deus e na sua justiça. E que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, Jesus, olha, é uma coisa muito interessante isso, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, né? Daqui a alguns anos eu vou desencarnar. Saio desse corpo, entro no mundo espiritual. E aí eu fico pensando, será que meu nome vai estar escrito em algum livro no mundo espiritual? Eu fico pensando nisso, né? Onde será que meu nome vai estar escrito? Será que ele vai estar escrito lá no livro dos cooperadores de Cristo? Livro dos servidores do Cristo? Ou meu nome vai estar escrito no livro dos ociosos? Porque muita gente, né? E não estamos aqui condenando ninguém, né? Mas ainda estão numa encarnação de distração, buscando apenas prazeres, e a ociosidade é o grande desejo, né? Mas aqueles que já estão se identificando com Cristo, com Deus, e vão se tornando cooperadores, servidores. Eu gostaria muito, né? Se o meu nome não estiver nesse livro, mas um dia pertencer a ele, né? O livro dos cooperadores do Cristo. Porque é isso que Jesus vem ensinar. Amai-vos uns aos outros, perdoai as ofensas, amai vossos inimigos. Jesus veio nos ensinar a fazer o bem, a conviver bem, a cooperarmos uns com os outros. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, o que é muito triste, né? A pessoa achar que morreu, acabou. Que morreu, deixamos de existir. Ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Para quem tem fé no futuro, sabe que toda dor vai passar. E que toda dor tem uma razão de ser e que nós sairemos delas melhores. Mas aquele que não crê na vida futura, que não compreende a imortalidade da alma, que não compreende a reencarnação, a dor dói mais. Porque ele não tem esse conforto, esse consolo, essa esperança do futuro. Aí o Sr. Kardec diz assim, por isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis afatigados, eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. A gente vai ver que todas as frases de Jesus que consolam, que amparam, que reerguem, elas estão sempre vinculadas a alguma condição. Pode notar. Jesus não diz assim, né? Quando ele curava, ele dizia, não voltes a pecar. Sempre tem uma condição. Então, a condição que Jesus nos traz para esse consolo, qual que é? Na lei ensinada por ele. É uma coisa muito interessante isso. A gente refletir um pouquinho sobre o que Jesus nos ensina, o que nos ensinou e nos ensina até hoje. Porque se nós queremos a felicidade, queremos a paz, nós vamos ter que viver conforme ele nos ensina. Porque não existe um jeito melhor de viver, se não for o jeito que Cristo nos ensina. Como viver bem sem a prática do bem? Sem a prática do amor? Sem a solidariedade, sem a compaixão?
Então, nós temos que observar os ensinamentos de Jesus, porque são verdadeiras leis. Jesus não veio dizer assim, faz do jeito que eu estou falando, mas ele nos apresentou leis universais. É assim em todos os mundos. E se a gente for observar, o que essas leis nos impõem? Aonde que elas estão assentadas? É na prática do amor e no exercício da caridade. Então, essas reflexões do jugo leve, elas mexem muito comigo. Porque para mim ele é um convite ao trabalho. Um convite a servir, a cooperar. Um convite a ser útil. Então, e se a gente for percebendo, olha, na nossa família, quanto serviço tem para a gente, né? No nosso local de trabalho, na convivência social, na nossa caminhada espírita. Quanto que a casa espírita tem de oportunidades de trabalho para nós? E é de um consolo tão grande saber, né? Que quem está aprendendo a fazer o bem, quem está aprendendo a viver com amor e com caridade, é um candidato à felicidade. Porque está caminhando para Jesus. Então, qual que é o nosso desejo aqui? O nosso desejo é que, sabe, cada vez mais consigamos vibrar esse desejo do bem. Essa compaixão baseada na empatia do nosso próximo. O aumento da nossa paciência, da nossa tolerância. Porque podemos ter a certeza da imortalidade da alma. A certeza dos renascimentos. E a confiança que Jesus trouxe a nós o melhor para nós. Verdadeiro tesouro. Preciosidades para o nosso momento espiritual, né? Aprendizes do amor, aprendizes da sabedoria, aprendizes do trabalho, da solidariedade, da fraternidade, da caridade. E é assim, cada vez com mais carinho e com mais respeito, que a gente vai refletindo sobre as lições do Evangelho, as lições de Jesus, enxergando nela com simplicidade a sabedoria divina, carregando a certeza que Deus nos ama, que Jesus nos ama, que os bons espíritos nos amam, que não estamos sozinhos, que a vida vale muito, 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 muito a pena e que é maravilhoso essa caminhada nossa rumo a uma ascensão espiritual elevada. Eu agradeço a Deus por esse momento, rogando ao nosso Pai amado que abençoe cada um que está aqui ouvindo essa palestra. Que abençoe seu lar, sua vida, que abençoe seu coração, sua alma. Que nos abençoe a todos a fim de que sejamos pessoas fortes, corajosas, cheias de bom ânimo, para vencermos todas as adversidades da vida e caminharmos para o Cristo amado. Que Deus, nosso Pai amado, nos abençoe muito. E agradecido, me despeço. Até uma próxima oportunidade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Que assim seja.